Vamos lá, então, falar um pouquinho, né? Faz tempo também que a gente não fala de Petrobras, que, aliás, vem se dando bem aí nesse ano, né? E daqui a pouco a gente vai entrar em todos os detalhes aí sobre Petrobras, que está subindo bastante, mas queria entrar mais no detalhe aqui sobre, vou dizer, a prévia da prévia, né? Um aviso sobre a prévia aí já adiantou, a empresa já adiantou, e me parece que as ações já estão respondendo muito bem, né? Inclusive passou aí de R$ 37 o valor da ação. Agora me conta, né, um pouquinho mais sobre o que você pode falar aí desses números, como realmente veio um número recorde aí na produção e o que colaborou para esse resultado positivo da empresa? Então, como você disse, né, a prévia da prévia, né, porque essa não é a prévia oficial, a companhia falou que ela ainda vai divulgar a prévia, mas acho que o pessoal lá ficou animado com esse recorde e não conseguiu se segurar e para falar que teve um resultado recorde no trimestre, né? Quando a E notícia é recorde... boa, solta logo, né? Quando a notícia é boa, solta logo. Exatamente. Mas, enfim, eu até entendo a empolgação, se foi isso que aconteceu, porque realmente foi um resultado operacional muito bom, né? Como a gente falou, não só teve um recorde trimestral, mas também um recorde mensal também. Então, resultados de onde você olha ali, bons ainda no que a gente consegue ver, né? Como eu disse, como foi uma prévia da prévia, a gente ainda não teve muitos números, né? Só alguns dados mais relevantes ali. E, de novo, mostrando a importância do pré-sal para a companhia, né? Isso desde muito tempo que a gente vem falando isso na tese de Petrobras, né? O pré-sal ele é muito importante para a Petrobras porque ele contribui com duas coisas ao mesmo tempo, né? Primeiro, o pré-sal ele tem uma produtividade muito grande, né? Um potencial de produtividade muito grande, e ao mesmo tempo ele tem um custo de extração muito baixo, né? Então, ao mesmo tempo você tem um impacto muito positivo de volume e de receita, mas ao mesmo tempo também com relação a custos e margens. Então, isso mostra também por que a Petrobras ela vem investindo tanto no pré-sal nos últimos anos, né? E também vendendo ativos de águas rasas, ativos menos produtivos que contribuem menos para os resultados, né? Então, basicamente, aqui a gente está falando de uma produção que quase, um pouco mais de 80% dessa produção vem do pré-sal, né? Então, a gente está falando aqui quase de uma contribuição, explica quase que totalmente esse recorde mensal e trimestral são em função da maior participação do pré-sal, de novas plataformas que começaram a operar nos últimos meses aí no pré-sal também. Então, sim, não tem muito segredo, né? A companhia ela vem já há muitos anos investindo para aumentar a participação no pré-sal, e esse recorde trimestral é resultado da maior participação do pré-sal na produção. E isso deve continuar. Inclusive, eu acho que mais até do que o resultado trimestral, esse recorde trimestral, eu acho que essa reação positiva do mercado hoje é porque nessa prévia da prévia, a Petrobras disse que vai rever e revisar o guidance de produção. Provavelmente, né, depois desse recorde, a gente deve ter uma revisão para cima do guidance. Então, provavelmente o mercado já antecipando isso e colocando nos modelos um aumento, né, uma maior produção do que a companhia estimou lá no começo do ano. Então, acho que até deve ter tido aí mais impacto positivo esse anúncio de que eles vão rever o guidance do que propriamente esse número recorde. Então, a tendência, vamos dizer, é possível bater o recorde agora, mas pode ser que bata recorde, então, nos próximos resultados, a tendência pode ser essa para a Petrobras? Mesmo que marginalmente, assim, a gente está falando de uma companhia gigantesca, né? A gente está falando aqui de uma média, uma produção diária de 4 milhões de barris de petróleo, né? Então, não é algo que você consegue mudar muito, né? Muita volatilidade do dia para a noite.
mas marginalmente a expectativa é que essa produção melhore um pouco. Tá. E, por outro lado, a guerra lá no Oriente Médio fez com que o petróleo aí chegasse na casa dos $90, né? O que, de certa forma, acaba também beneficiando a companhia. Mas aí, eu queria te perguntar, assim, quais são os possíveis cenários, né? Porque uma possível, se aumentar a tensão por lá, tem gente falando em petróleo a $150, né? Já tem analista já prevendo lá em cima se caso piorar. Quais são nesse cenário mais macro, né? De guerra, de petróleo também em alta, quais são os cenários para a Petrobras, vamos dizer aí, para esse ano? Acho que a grande questão da história da Petrobras, da tese de investimentos da Petrobras, é justamente que um petróleo muito caro, ou um preço do petróleo, que nem você diz, $150, $200 o barril, não necessariamente é bom para ela, porque a gente não sabe quais são as implicações políticas do petróleo tão caro, né? Então, a gente já conhece o passado da Petrobras o suficiente para saber que é muito difícil para o governo repassar altas no preço do combustível, né? Então, a gente vê aí, quando o petróleo sobe durante algum tempo, o mercado todo fica receoso, porque o custo da companhia começa a aumentar, porque o petróleo está subindo, mas ela não necessariamente repassa os custos para as distribuidoras de combustível. Por quê? Porque isso traz um descontentamento da população, né? Começa a aumentar. A gente, né, já viu em algum tempo atrás greve de caminhoneiros por causa de preço de combustível, a gente vê descontentamento político, próprios membros do partido, do governo, reclamando do repasse de preços da companhia. Então, sempre gera um estresse quando o petróleo sobe bastante, porque a Petrobras não necessariamente significa que a companhia vai conseguir repassar esses preços. Isso tem acontecido, né, nos últimos meses, nos últimos trimestres, mas não significa que isso vai continuar acontecendo se o petróleo subir, digamos, para $150, $200. Então, por isso que a gente sempre tem um pé atrás com essa questão de investir em Petrobras para aproveitar uma alta do petróleo. Porque não é tão simples, não é tão direto. Preço do petróleo mais alto não necessariamente significa lucros maiores para a Petrobras, porque tem esse meio do caminho aí, que é repassar o preço para as distribuidoras, aumento do preço de combustível, é sempre muito delicado e a gente sabe que existe um limite até onde o governo, entre aspas, deixa a Petrobras subir os preços, né? Não é tão simples assim para a companhia repassar preço. Então, entendo que se o petróleo não fugir muito dos preços atuais, esse é um patamar de preço interessante para a Petrobras, né? Porque ela não precisa ficar aumentando o preço, né, do combustível, não precisa gerar esse estresse com o governo, com a população, e é um patamar de preços que traz uma margem muito interessante para ela. Até se a gente for pensar em petróleo um pouco mais baixo, também não é um grande problema para a Petrobras, né? O petróleo aí em $85, $80, $75, ainda tem uma margem interessante para ela. Acho que o grande risco é o petróleo cair muito, porque aí sim a margem dela começa a ficar... apesar de acabar com esse ruído político, porque aí o combustível cai bastante, isso é bom em termos do governo, né? O governo não teria tanto impacto, né, nas decisões da companhia, mas ao mesmo tempo a margem dela cai e isso não é bom para o resultado, né? Agora, pensando num petróleo muito elevado, entendo que ali até uns $100, um pouquinho mais do que isso, ainda fica num patamar interessante para ela, sem gerar esse estresse de ter que levantar muitos preços dos combustíveis. Mas, muito além disso, é um patamar que eu me preocuparia aí,
porque a gente teria esse fator desconhecido, né, que é a reação do governo numa eventual necessidade de subir os preços. Então, na verdade, se o petróleo subir muito, pode ser prejudicial para as ações, pode trazer mais volatilidade. Então, perder, de repente, essa tendência de alta que vem se construindo aí desde o começo do ano. Se a gente for colocar aqui o que fez a Petrobras subir desde o começo do ano, um pouco foi essa valorização do petróleo, mas muito disso está relacionado ao fato de o governo não ter interferido na política comercial da companhia, como se temia desde as eleições. Então, desde as eleições do ano passado, quando o Lula foi eleito, o mercado tinha muito medo de que, dado o histórico do governo PT, de interferência em estatais, de que fosse acontecer a mesma coisa com a Petrobras, né? Então, as ações começaram o ano em múltiplos muito baixos, por causa desse desconto que o mercado estava dando, por conta dos receios de interferência política. Com o passar dos meses, o que a gente foi vendo foi que a política ali não interferiu muito no dia a dia da Petrobras, né? A política ali de precificação de combustíveis não mudou muito, a política de dividendos não mudou muito, né? Então, de certa forma, continua ali mais ou menos o que a gente tinha no ano passado. E o mercado, percebendo isso, foi retirando o desconto que ele estava colocando nas ações ao longo dos anos, e boa parte dessa valorização da Petrobras no ano é o mercado retirando esse desconto por causa da redução dos receios, digamos assim. Só que num cenário em que o petróleo começa a subir muito e o mercado volta a ficar com medo de novas interferências do governo, a gente pode ver esse desconto voltar a aumentar, né, por causa dos receios voltando a pairar ali sobre o dia a dia da companhia. Então, acho que esse é o problema do petróleo muito caro, que a gente começaria provavelmente a voltar a ver riscos de interferência na companhia. Agora, para o investidor, a gente teve esse recorde na produção, o investidor ele pode ver, de repente, esse repasse para ele, de repente, um pouco mais de dividendo. É possível o investidor já dar uma olhada e, de repente, ter Petrobras pensando aí nos dividendos que possam vir dessa produção aí acima do esperado, até que você falou aí dessa revisão do guidance da empresa? A tendência é melhorar, e a Petrobras hoje, assim, ela tem um yield esperado. O dividend yield é o quanto você recebe de dividendos com relação ao seu investimento na ação, né? Hoje é um yield esperado aí de mais ou menos 15%. Não é um yield ruim, talvez seja o melhor yield da Bolsa que a gente tenha hoje no Ibovespa, né? Vamos colocar aqui as maiores empresas para também para não perder o foco, né? Isso. Então, falando aqui de Ibovespa, a gente está falando de um dos maiores yields, se não o maior yield dentro do Ibovespa. Só que não é um yield, na minha visão, que compense esses riscos políticos que a gente está falando se a gente tiver aqui uma alta do petróleo e uma volta desses receios de interferência na política de precificação da companhia, né? Como eu falei das últimas vezes que eu vim falar sobre Petrobras, quando a gente comprou a Petrobras no ano passado, a companhia negociava a pouco mais de 2 vezes lucros e pagava um dividend yield de mais de 40%. Hoje a gente está falando de uma companhia que negocia 5 vezes lucros e tem um yield de 15%. São patamares ainda baratos, mas que, na minha visão, não são mais tão interessantes dado o risco político que envolve essa tese, né? Então, por esse motivo, apesar, de novo, a Petrobras ela ainda é uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa. Se o investidor não
digamos assim, se importar muito com o preço da ação e só ligar para dividendos, que é algo que eu não gosto, não é uma abordagem que eu gosto muito, porque se a ação cai 50%, digamos assim, né, acontece alguma coisa muito fora do radar, isso é um impacto muito negativo no seu patrimônio, né? Mas olhando só para dividendos, Petrobras ainda é uma das melhores pagadoras de dividendos. Mas dado todos os riscos envolvendo aí políticos e tudo mais, não é uma tese que eu me sentiria muito confortável nesse momento por causa dessas questões que eu te falei, né? Então, mesmo Petrobras pagando dividendos bons e mesmo talvez a gente tendo aí uma melhora marginal por causa dessa produção melhor e talvez até por causa de um petróleo um pouco mais valorizado, eu ainda entendo que, dados os níveis atuais, para mim, não compensa o risco político que a gente tem pairando sobre essa tese ainda.